Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o estudo das partidas clássicas do torneio de Zurich 53, que foi um dos maiores torneios, se não o maior de todos os tempos, vamos trazer uma figura nova que eu não vi nem, eu não coloquei ainda nenhuma partida do Boleslavski. E vai ser uma partida do Boleslavski contra o Paul Keres, o rei sem coroa. Um jogador fortíssimo, e o Boleslavski ele foi finalista do torneio de candidatos de 1950. Ele perdeu para o Broyster final. Então são dois jogadores fortíssimos. O Boleslavski é da União Soviética. Paul Keres é estoniano, mas também é União Soviética, né? Os dois. Os dois são filhos da escola soviética. Vamos lá. Saiu com E4, Boleslavski está de branca, Paul Keres de negra, E5. Cavalo F3, cavalo C6, pelo jeito está indo pelo Marrui Lopes. É o Marrui Lopes. Cavalo B5, A6. Bispo A4. Cavalo F6. Roque. Bispo E7. Torre 1. B5. Bispo B3. Roque. C3. D6. H3. Cavalo A5. Bispo C2. C5. D4. Dama C7. Cavalo de B, D2. Estão desenvolvendo. Torre D8. É que geralmente aqui o que ele está falando, você joga bispo D7, bispo B7. Qual que é o lance natural das brancas? Eu faria isso, por exemplo. Eu acho assim, o Keres é muito superior a ele, ao Boleslavski. Cara, sinceramente, eu jogaria D5 fácil aqui. Eu tentaria fechar o centro. Aquele bispo tá forte, tem umas entradas aqui, mas eu ia defender esse peão de unhas e dentes e aquele peão lá. Por quê? Ele não vai conseguir tirar com nenhum peão. Você pega esse peão de D5 não pode ser tirado por nenhum peão. Não tem nada que possa tirar ele daí. Para ele ter uma proteção aqui para não perder. Ele está trancando o bispo. Agora olha a branca. Você começa. Olha a proteção. Tem um bispo. Ele tem, desculpa. Eita. Na realidade ele tem um bispo protegendo. Ele tem esse bispo protegendo aqui ele. Ele tem o cavalo protegendo. E ele tem a torre protegendo. Quer dizer, ele vai se garantir de todo jeito. E você pega então esse bispo, desenvolver para cá, não vai passar aí. Não vai resolver nada. Talvez o bispo, a melhor casa para o bispo seja aqui em D7. Na realidade, D7 ou a torre, ou a dama C8, alguma coisa assim. Para tentar atacar esse peão aqui, porque tá complicado, tá tudo fechado. Ou ele tira o cavalo aqui, tira o cavalo da coluna F e vai de F5. Mas vamos ver o que ele vai fazer. Cavalo de F, D1. Ele não jogou D5, o que ele jogou. Ele deveria ter jogado D5. Então essa foi a novidade que o Keres preparou para ele. Agora o que acontece? As possibilidades de se criar os tabuleiros são inesgotáveis. Tem muitas continuações que podem acontecer. Dezenas de variantes. E o que eles falam na época, apenas um computador é capaz de fazer todos os cálculos.
Mas vamos ver como é que eles se viraram lá. Não tinha computador na época, né? Era na raça mesmo. Mas vamos lá. A explicação é que, devido à cuidadosa preparação psicológica de Keres, ele sabia de antemão a variante que jogaria e apresentaria Bosilavski, com problemas que eram extremamente difíceis de resolver antes do tabuleiro. Em tais circunstâncias, Keres corre apenas um risco mínimo de perder, e em contraste tem chances bem fundamentadas de jogar para vencer. E por D5. Uma solução muito inteligente, talvez até melhor que o mestre sugeriu, seria D por E5, D por E4. Cavalo D1, D2, peão por cavalo, peão por cavalo, bispo por cavalo e dama por peão. Eu acho muito legal essa configuração aqui de ter os dois bispos. Não bem aqui, né? O melhor é ter a dama por trás deles para atacar. Olha, tá tudo virado por... É uma bateria virado por pala do rei, ó. Mas bora lá, não foi isso que aconteceu. Mas o que deu para notar aqui? Que se você reparar, esse cavalo tá andando para todo lado, né? Vai andar, ó. E por D4, C por D4, cavalo D5, dama E2. Na variação do coisa foi pura perda de tempo. O correto seria talvez cavalo G5, porque olha, se você olhar, você tem os dois bispos como eu mostrei, um bispo atacando lá, outro bispo atacando aqui e tem o cavalo atacando aqui. E a dama com possibilidade de entrar aqui. Olha a situação como é que tá. Mas vamos lá. Não foi isso que jogou H6, era a variante, tá continuando a variante. Dama D3 ameaçando mate, G6 defendendo mate. E o que aconteceu? Aqui, ó, bispo B7, cavalo G3. Esse cavalo veio lá do outro lado, pimba, pimba, subiu, fez e também ele trouxe para a ala da dama. Olha aqui, ele tem todas as peças praticamente estão viradas para o roque adversário. Acho que só essa torre aqui que não está atacando por enquanto. Você viu que interessante? Mas vamos lá. Jogou C por D4, cavalo por D4. Muitos analistas sugeriram isso daqui, ó, cavalo F5. Mas depois aqui, ó, de bispo B4, não tá claro como a branca pode continuar seu ataque. É claro que permite o vislumbre de vitória, não ataque pelo simples fato de atacar. O que eles falam? Que no lance da dama E2, esse lance aqui foi pura perda de tempo, que vai fazer falta. Aqui jogou G6 para defender o possível. Ele já estava pensando no mate, a hora que eu estava conversando com vocês era apenas uma variante, mas ele viu. Porque o branco está ameaçando o quê? O branco está ameaçando F5, H5. E ele, a hora que fez, e ele, a hora que ele avançou para G6, ele resolveu, o Keres resolveu vários problemas que poderiam acontecer. Mas ainda continua muito forte. Um lance muito interessante para as brancas deveria ser cavalo de DF5.
atacando a dama. Mas vamos lá, jogou bispo H6. Ou melhor, ó, um lance muito interessante seria esse daqui, ó. Cavalo. E o que ia acontecer? Se pega esse peão, meu amigo, ia ser um terror, né? Se pega o cavalo, ia vir um festival, bispo, cavalo, dama, o bispo das negras, ia ser entrada para todo lado aí. Mas eles jogaram isso, vou voltar ao que eles jogaram na partida. Bispo F6. Cavalo B3, não quis trocar os cavalos. Cavalo C4, também não quis. Cavalo E4, ameaçando o bispeto. Bispo por B2. Cavalo de BC5. O branco decidiu sacrificar a qualidade, porque torre B1 ou torre D1, a pressão na hora da dama é intolerável, né? Não ia mudar muita coisa. Vamos lá, o que eles jogaram? Jogou bispo por A1, torre por A1. F5, as negras estão a fim de romper. Lá atacaram, era uma possibilidade. Cavalo de B, D7. Dama B7. Cavalo C5, atacando a dama. Dama C6. Cavalo D3. Olha, eu com uma peça a mais, sinceramente. Lógico que eu estou muito longe de ser um grande mestre. E eu faria isso. E trocaria as damas. As brancas têm uma peça a mais. E só um peão a menos. Ele ia ser obrigado a trocar a dama. Ele tem qualidade a menos, né? É. Mas vamos ver o que foi feito aqui. Agora que vai ser interessante. Repara, olhem bem. Cavalo C3, atacando a dama. Dama E1. Dama F6. F4. Cavalo E4. Rei H2. Dama C3. Dama B1, não quis trocar as damas. Cavalo de CD2. Olha que interessante. Vocês vão ver já. Dama C1. Torre por D3. Bispo por D3. Dama por D3. E olha agora que interessante. Dama C7. A dama. Mais um movimento. Mate. Mas o Boleslav esqueceu de olhar o que vinha para trás, né? E daí jogou o quê? O Kelly jogou cavalo F3, cheque.
Resumo da ópera, ele tem que dar mate, o Keres. Ou ele volta defendendo. E as negras pronto para dar mate em um. Em um vão levar, elas jogou o cavalo F3 cheque e as brancas abandonaram. Por que abandonou? Olha que sacanagem. Ela deu cheque, né, o cavalo, o rei foi pagar um. Também a única casa que ele conseguiria. E cavalo G3 mate. Que coisa linda, né? Meu, é dureza, hein? Você entra numa dessa daí. Ele ia perder a partida aqui, ele abandonou aqui, né? E o Paul Keres mostrou porque ele era o rei sem coroa, né? Então aqui, ordem cavalo F3, cheque. As negras vão ficar dando um monte de cheque, né? Porque aqui ia pegar o cavalo, ia ter que dar cheque, porque se não der cheque vai cair a casa. Mas aqui não tem escapatória, né? É mate, esse cavalo e essa dama. Praticamente contra o rei sozinho, né? Ele vai pegar ali com o peão, vai ser um ataque. E as brancas abandonaram. Foi uma partida muito interessante. É impressionante como as partidas desse torneio, de torneio Zurich 53 são didáticas. Pessoal, tem que estudar essas partidas, não adianta. Todo mundo fala para estudar os clássicos, principalmente Zurich 53. Pode ser você conversar com qualquer mestre, qualquer um. Lógico, depende do nível de cada um. Se você tiver um nível intermediário, se ficar alguma coisa, todo mundo vai falar para estudar esse torneio. Eu estou trazendo para vocês o máximo que eu posso de partida, já tem algumas dezenas de partidas, né? Porque eu acho muito importante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Curta o vídeo. Para quem não conhece o canal aí, tá vendo aí, caiu nessa partida. Se inscreva no canal. Todo dia eu estou colocando vídeos, pelo menos os 2 por dia eu coloco. Tá bom? Falou, pessoal. Muito obrigado.